Olá, olá, olá pessoal, continuando a nossa série Amar a Deus, e a gente vai responder uma pergunta hoje que surgiu durante esta série: se existe um mandamento mais importante. E em Marcos capítulo 12 a gente inicia, vamos dizer assim, com a parábola dos lavradores, e algumas versões trazem esse título. Em resumo, essa parábola é Jesus ensinando sobre algo muito importante, né? E o que Jesus ensina que não é importante, né? Mas, resumindo, ele fala que certos lavradores tomavam conta de um pedaço de terra que pertencia a um dono, e aí o dono mandava pessoas para ir verificar esse pedaço de terra, e os lavradores mataram uns e tudo mais. E em determinado momento o dono mandou o próprio filho para ir lá analisar a terra, né? E aí a Bíblia relata que os lavradores pensaram assim: nossa, agora é o filho, vamos matá-lo, daí a gente fica com a herança, né? E, enfim, tem vários ensinamentos nessa parábola, mas por que eu iniciei com ela e não fui direto ao ponto do capítulo que tem a discussão sobre o mandamento mais importante? Porque nessa parábola a gente vê que aqueles lavradores, eles não amavam a Deus e não amavam nem ao próximo, né? Porque eles não tomavam conta da terra a ponto de revelar o amor de Deus, que eles só pensavam neles, né? Mataram alguns que o dono enviou, pensaram em matar o próprio filho. E nessa parte a gente pode extrair o seguinte ensinamento: olha só, Deus mandou vários profetas, várias pessoas ao longo da história para corrigir o povo, para mostrar para vocês que vocês sempre estão se desviando do caminho de Deus, mas vocês mataram todos eles. Vocês os prenderam, os apedrejaram, os mataram, e agora ele manda o próprio filho. Mas vocês também vão matar o filho. Só que dessa vez Deus vai usar a ignorância de vocês em matar o filho dele para justamente ser a revelação do plano de redenção, o plano de salvação, sabe? E aí eu trouxe essa parábola porque mais para frente tem a discussão de um mestre da lei com Jesus, assim, discussão no bom sentido, um debate, questionando o seguinte: qual que é o mandamento mais importante? E Jesus responde para aquele homem: olha, amar o Senhor, o teu Deus, com todo o seu entendimento, de toda a sua alma, de todo o seu coração, né? Algumas versões ainda acrescentam amar o Senhor seu Deus de todo o seu entendimento, de toda a sua alma, de toda a sua força e de todo o seu coração. E o segundo é este: ame o teu próximo como a si mesmo. E o mestre fala para ele: porque amar a Deus e amar ao próximo é mais importante do que sacrifícios e ofertas. Em poucas palavras ele responde. E Jesus conclui: sim, dessa maneira você está perto do reino de Deus. Veja só, né? Aqui era um mestre também. O texto diz que era um mestre da lei. Se a gente compara essa situação com a situação do jovem rico, que ao abordar Jesus, ele chama Jesus de bom, mas Jesus fala: por que me chama de bom? Só há um bom, e é o Pai que está no céu. E ele se gaba, né, entre aspas, vamos dizer assim,
que desde a infância dele ele guarda os mandamentos. E Jesus fala para ele: então se é assim, vende tudo que você tem e me segue. Ou seja, quando ele precisou provar que ele amava a Deus acima das riquezas e que se ele tivesse sabedoria para usar as riquezas que Deus deu realmente, ele amaria o próximo, ele declinou, ele virou as costas e saiu triste porque era muito rico, sabe? E a gente vê muito isso nos nossos dias, sabe? Trazendo para os nossos dias, em casamentos, por exemplo. É muito mais comum a queixa da esposa do que do marido sobre: meu marido não ama. Mas vem cá, será que ela tem a sabedoria de se questionar se o marido se sente amado por ela? Sabe? E em muitas relações de pais e filhos, por exemplo, é muito fácil, e não que isso justifique alguma coisa, mas é muito fácil sempre o filho estar errado. O filho deve sim, acima de tudo, honrar pai e mãe no Senhor. Mas o filho não vai honrar um pai e a mãe se o que ele é ordenado pelo próprio pai e pela própria mãe desobedecer a palavra de Deus. Se algo que está contrário aos valores do reino de Deus, o filho não vai obedecer. Porém, é muito mais fácil os pais virem de cima para baixo, falar que sempre os filhos vão estar errados, mas eles não se questionam também se eles estão agindo certo naquele relacionamento. E isso também funciona em empresas, por exemplo. Às vezes o cara não é um líder, é só um chefe, só sabe mandar. E aí os empregados estão fazendo as coisas certas, né? Diferentes dos lavradores da nossa parábola aqui. Mas é muito fácil sempre achar que o problema está só nos empregados e não ver que o comando está equivocado. E isso as igrejas sofrem muito, porque as pessoas acham, porque elas estão ocupando cargos na igreja, elas têm que mandar tudo, e todas as pessoas que estão subordinadas a elas têm que obedecer tudo aquilo. É muito fácil assumir o discurso de a pessoa não obedece à liderança na igreja. Só que a liderança não tem uma autocrítica e não se questiona: será que eu estou me desviando dos princípios do reino de Deus? E por isso as pessoas que estão, entre aspas, subordinadas a mim aqui, elas não estão me obedecendo, elas estão vindo e me confrontando. Só que o orgulho leva a questão para afronta, né? E não um confronto saudável. E é muito fácil. É muito fácil. E isso foi o que os religiosos daquela época faziam. Eles afrontavam Jesus, eles não confrontavam Jesus. Por várias situações, o texto deixa bem claro que eles queriam arrumar algum pretexto para prender Jesus, para matá-lo. Mas como eu sempre digo, a hora determinada que tudo iria acontecer era feita por Deus e não por eles, não pela vontade maligna deles, sabe? E isso nos deixa algumas perguntas, né? Será que a gente diz que ama a Deus só quando é conveniente para nós? Porque repare bem, o texto diz: ame com todo o seu entendimento, com toda a sua alma, com toda a sua força, com todo o seu coração. É muito fácil, né? Muitas vezes a gente assumir um discurso de que ama a Deus quando a gente precisa de uma cura, quando a gente precisa de um emprego, né? É muito fácil, isso é muito conveniente. E vira e mexe tem igreja sobrando por aí, prometendo esse tipo de coisa, prometendo prosperidade em nome do evangelho, né? Mas eles não estão percebendo de tão cegos que estão pelas coisas dessa terra, de que o coração deles já se afastou faz muito tempo de Deus. E esse tipo de atitude torna o que Cristo fez na cruz inútil,
Porque do que adianta pregar a palavra de Deus sem o plano de redenção, o plano de salvação? É muito fácil mencionar por cima e continuar atraindo pessoas com promessas vazias, com campanhas, com irmão, você precisa sacrificar. Irmã, você precisa ofertar. E você entendeu que vai completamente o contrário do que o texto de hoje diz, que o próprio mestre da lei, ele fala, porque amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo é mais importante que sacrifícios e ofertas. Porque se a gente não ama a Deus, a gente não vai amar o próximo. Porque a fonte do amor não é em nós, é em Deus. Então não vai adiantar a gente sacrificar algo em um relacionamento, a gente vai achar que é pesado. Por isso que amar a Deus e amar ao próximo é mais importante do que sacrifícios, e isso remete, no nosso caso específico, à lei mosaica da lista de sacrifícios pelos pecados e tudo mais, mas o sacrifício máximo por todos os pecados foi Cristo. E se a gente declara, né, entre aspas, o que Cristo fez, mas a gente não ama a Deus, é algo vazio, é algo conveniente. E para concluir, repare bem que Jesus, ele não negou, né, os 10 mandamentos e juntou em apenas 2. Não, ele apenas resumiu. Porque se a gente amar a Deus sobre tudo e ao próximo como a gente mesmo, a gente não vai matar, a gente não vai caluniar, a gente não vai adulterar, a gente não vai levantar falso testemunho, entendeu? Então o mais importante é cumprir os mandamentos, sabe? É o mais importante. E a gente precisa realmente compreender de todo o coração, de toda a alma, com toda a força, com todo entendimento, que os mandamentos de Deus não é um checklist, sabe? Não é uma lista de logística que a gente tem na mão e fala, isso está na prateleira, aquilo não está, isso tá, aquilo não está. Sabe, o reino de Deus é muito maior do que a gente vê ao nosso redor em igrejas falsas. Sabe, eu oro sinceramente que a gente tenha o temor verdadeiro ao Senhor em nossos corações, que o nosso coração, apesar de, enquanto ficarmos aqui nessa terra, continuarmos pecadores, e se falamos que não somos mentirosos, porque a Bíblia diz que somos pecadores, e ter isso realmente gravado no coração, de realmente estar com Deus, acima de tudo por amor, acima do que Ele pode me dar ou fazer por mim, é algo que realmente vai fazer a gente compreender a eternidade.